Saladin Novaes, o Clydes, pelo jeito estuda lá na USP, na Universidade de São Paulo, foi aluno do nosso Lincoln Seco. Bom dia a todos os camaradas. O blindado diz aqui, prometeram que o pré-sal revolucionaria o Brasil. Pois é, cadê? Agora estamos com essa cascata de novo aí. Né? Essa cascata de novo. O Gustavo chega aqui como novo membro, então se você puder, quiser, tiver condição, chegue como novo membro, prepare-se, porque agora você vai ver aqui o que você não vê em nenhum outro lugar. O que está acontecendo em relação ao endividamento das famílias no Brasil não é que seja grave, é gravíssimo, é dramático, é desesperador. A professora Denise Gentil, a economista Denise Gentil, que já esteve com a gente aqui uma outra vez e foi um grande sucesso a participação dela, volta hoje para trazer dados inéditos de um estudo que ela fez, ela e seus colegas de investigação e de pesquisa, sobre este tema, o endividamento das famílias brasileiras. A professora Denise Gentil, estou falando professora, mas ela não é professora atualmente, ela é economista, tem doutorado em economia pelo Instituto de Economia da UFRJ e realiza pesquisa de referência em macroeconomia, nós vamos ver uma dessas pesquisas agora, com concentração em política fiscal, seguridade social e desenvolvimento econômico. Chega mais, Denise, que alegria você está aqui, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia. Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo. Estávamos com saudade de você. Aquela última participação sua foi estrondosa, realmente muito impactante. Hoje teremos mais impactos para a nossa comunidade aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, Mauro. Obrigada por esse novo convite para discutir um tema tão sensível, tão importante para a sociedade brasileira. É um prazer estar aqui num canal de esquerda que disputa a consciência da classe trabalhadora. É um privilégio. Legal. Obrigado mais uma vez. Vamos direto. Você preparou uma apresentação para nós com este tema: endividamento das famílias e expropriação salarial. É só você ir pedindo, eu vou passando aqui, Denise. Tá, Mauro. Antes de iniciar a apresentação das figuras, Mauro, eu queria falar um pouco sobre o que fez as famílias se endividarem, né? Em que contexto se situa essa ferida aberta que hoje existe na nossa sociedade e que atinge a todos, né? Atinge a todos, não apenas os mais empobrecidos, mas atinge também a classe média, que sangra, né, com a dívida pública, a dívida pública também, mas a dívida delas, né, que está cada vez mais alta. Então, o que acontece? É uma perda de liberdade econômica com o endividamento. Então, chega um momento em que a sociedade tem que dizer chega de saques em nossas rendas, porque, de fato, as garras dos bancos estão sobre as costas das famílias, né? E a história da dívida das famílias, ela é parte da história da financiarização no Brasil, e era sobre isso que eu queria falar um pouco antes de introduzir os gráficos, não é? Porque essa explicação é um pouco... Denise, eu vou sair um segundinho aqui da sala enquanto você começa a explicação, mas eu vou ficar te ouvindo e te volto. Volto já, tá? Por favor. Fique à vontade, Mauro. Então, o endividamento das famílias é o terreno onde o que a gente chama de capital usurário, que é o capital de empréstimo, o capital portador de juros, ele deposita a parte fundamental do seu império, né? A gente chama para ele de capital usurário. E os dados do Banco Central, eles mostram que nunca esse capital teve tanta rentabilidade, né? Por quê? Porque nunca as famílias brasileiras estiveram tão endividadas, exceto talvez no pico da pandemia em 2020, 2021, né? E também nunca as famílias tiveram uma parcela das suas rendas tão comprometida com o pagamento de juros e de amortização da dívida delas. Esse percentual chega, dependendo da base de dados que está sendo usada, a 30%. Está oscilando entre 25% e 30% do comprometimento da renda das famílias com o pagamento da dívida delas. Mas por que as famílias se endividam? Essa que é a pergunta-chave, né? Então, o endividamento das famílias pobres e de classe média no Brasil é o lado mais brutal, eu considero, desse processo de financiarização que acontece no Brasil. Por quê? Porque a dinâmica financiarizada da sociedade brasileira, né,
é tocada pelas grandes corporações financeiras, ou seja, pelos bancos, que passam a ter uma ascendência sobre todas as demais frações do capital, né, sobre o capital industrial, comercial, de serviços. E é um padrão de acumulação, portanto, em que os lucros se acumulam principalmente através dos canais financeiros, muito mais do que pelo canal da indústria e da produção de mercadorias e do comércio de mercadorias. Então, o mercado financeiro, as instituições financeiras e a elite financeira passa a ter um peso crescente sobre as decisões de política econômica e sobre as decisões do rumo do país, né? Mais do que qualquer outra fração dessa elite, dessa classe dominante. Então, tem um autor, o Pelley, que ele diz o seguinte: a financiarização é a hipertrofia, é a elevação da importância do setor financeiro em relação ao setor real, né? E isso faz com que haja uma enorme transferência de renda de toda a sociedade para esse setor financeiro. Isso provoca um gigantesco aumento da desigualdade de renda e uma tendência à estagnação salarial. Então, como é que o sistema financeiro atua dentro dessa estrutura, né? Ele atua de forma que os seus interesses prioritários são apenas os ativos especulativos, ou principalmente os ativos especulativos, e os empréstimos a juros escorchantes. Então, é um sistema financeiro autorreferenciado que atua em prol apenas de si mesmo. Ele não contribui para a sociedade, ele não age para a geração de empregos, ele não fornece crédito a juros minimamente razoáveis para a população, e nem para as empresas que estão em dificuldade ou que estão interessadas em investir. Então, o crédito, ele vira uma violência expropriadora da renda das famílias e das empresas, porque os juros são pornográficos, são anomalamente elevados, né? E ficam colocando em risco a sobrevivência dos cidadãos e ameaçando o próprio esforço produtivo das empresas, porque são realmente juros extorsivos. Então, o poder da finança se tornou, na realidade, extremamente deletério para a classe trabalhadora. E a segunda pergunta que fica é a seguinte: o que facilitou esse avanço sobre a classe trabalhadora, sobre a renda da classe trabalhadora? Então, é aqui que vai, eu acho, a contribuição que eu quero deixar, Mauro, que tem um tripé aí, né, que facilitou esse avanço sobre a classe trabalhadora. Em primeiro lugar, é a política macroeconômica ultra neoliberal e retrógrada, que promove esse mantra neoliberal de austeridade fiscal, de ajuste fiscal permanente. Então, isso vai levar, pelo corte de gastos, a um desmantelamento do estado de bem-estar social. Então, as famílias perdem direito social, né, e o estado de bem-estar que antes ofertava serviços públicos gratuitos para as famílias, ele começa a ser degradado, né, ele começa a ter a sua oferta restringida e degradada. E a terceira perna desse tripé é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho totalmente desregulamentado, totalmente precarizado, né, em que os trabalhadores são vulnerabilizados, sem direitos sociais, vivem em ansiedade, porque há uma alta rotatividade nesse mercado e os salários são cada vez mais, têm cada vez maior perda do poder de compra. Então, onde é que o crédito entra? O crédito vai funcionar como um mecanismo compensatório. Um mecanismo compensatório do quê? Da expropriação dos direitos sociais. Um mecanismo compensatório do achatamento e da degradação dos serviços ofertados pelo Estado, e uma compensação pelo estreitamento da transferência de renda para os mais pobres e da queda do poder de compra dos salários. Então, esse mecanismo compensatório, em que o crédito substitui um direito social, o crédito substitui um serviço público gratuito, o crédito complementa um salário, né, é fundamental para a gente entender o caráter de expropriação e de degradação das condições de vida da classe trabalhadora, porque isso fez com que as famílias fossem forçadas, fossem empurradas para o consumo de planos de saúde, para o consumo de fundos de previdência, para o pagamento da educação privada, né, seguros, desempregos em banco, né? Então, ela foi forçada a buscar no mercado, a preços elevadíssimos, uma proteção que antes era assegurada pelo Estado de forma gratuita.
Então, agora, ela tem que buscar no mercado. O mercado tomou o lugar do Estado, né? E o mercado vai... É para isso que o Estado faz o ajuste fiscal. Ele faz o ajuste fiscal para abrir esse caminho rentável para o capital privado, e é por isso que hoje a gente tem grandes fundos de investimento administrando a infraestrutura econômica e social do país. Mas o que acontece? Acontece que, sem renda suficiente para pagar por esses produtos financeiros que têm preços elevadíssimos, né, para muito além da capacidade de pagamento das famílias, elas são obrigadas a se endividar. Elas são constrangidas a entrar no rolo compressor do endividamento, porque o salário delas não consegue cobrir uma parcela do que antes era o Estado que cobria. Então, para compensar, né, a perda salarial e a perda desses direitos, né, há uma reestruturação, né, do mercado de crédito, para que depois eu vou mostrar aqui nos gráficos, para atender essa carência de renda. Né? E há uma reestruturação do Estado, que vai operar de forma consistente com a lógica do mercado financeiro. Então, o governo e o mercado financeiro são cúmplices, eles moldam ativamente o endividamento e a financiarização do cotidiano das famílias. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o governo ele é cúmplice do processo de financiarização, e a financiarização é a maneira com que o Estado induz e organiza a população para que só alguns floresçam, ou seja, só os barões, e os outros, os trabalhadores, os assalariados, sejam deixados para trás. Então, uma pensadora, né, que se chama Soderbergh, ela diz o seguinte, a estrutura do Estado de bem-estar social ela determina o tamanho do déficit financeiro das famílias. Então, se essa estrutura de bem-estar social é muito pequena, ela é muito achatada, as famílias serão famílias muito mais endividadas. Mas é claro que existem problemas, como eu falei, do mercado de trabalho, que estão para muito além da perda de direitos sociais, né? E que decorrem basicamente das transformações que aconteceram na estrutura produtiva. Então, o fato de que hoje nós temos uma estrutura produtiva que se concentra em commodities alimentícias, minerais, energéticas, o fato de nós termos uma desindustrialização precoce, o fato de nós termos um crescimento acelerado do setor de serviços e uma hipertrofia do setor financeiro, isso é uma estrutura que gera um baixíssimo dinamismo econômico. Então, você tem perda de ganho de produtividade, você tem a perda de progresso técnico, e isso vai levando à destruição dos postos de trabalho. Né? Os postos de trabalho de mais alta qualidade são perdidos, notadamente os postos de trabalho do setor industrial. E há um processo de desassalariamento. Então, são esses fenômenos graves que levam... Não entendi. Processo de desassalariamento, é isso? Isso, desassalariamento. Porque você vai tendo, né, pessoas, trabalhadores por conta própria, na forma de microempreendedorismo, trabalhadores pejotizados, uberizados. Então, uma massa de empobrecidos que vai se aglomerando nas grandes cidades sem perspectiva de mobilidade social ascendente. Essas pessoas elas não vão ter renda suficiente para cobrir as suas necessidades mais básicas. Então, as famílias compostas por esses indivíduos marginalizados, subempregados, desempregados, elas estão crescentemente dependendo de empréstimos muito caros para pagar necessidades básicas de subsistência. Então, o endividamento ele vai funcionar inicialmente como um mecanismo de alívio, mas com o tempo, né, a dívida se transforma numa verdadeira bomba de sucção dos salários na direção dos bancos. Então, aquilo que era um alívio, né, um adiamento do efeito deletério da crise das famílias, vai virando um enforcamento do trabalhador. Sim. Então, Mauro, é isso que se chama de, só para concluir, reprodução social por meio de dívida. Consumo comandado por dívida. Em uma frase, eu poderia dizer assim, como resumo para você, que é a destruição do mercado de trabalho, é a destruição do estado de bem-estar social que conduzem ao endividamento. O salário vai ser substituído por crédito e o direito social perdido vai ser substituído por crédito. É essa a miséria em que a gente vive atualmente. Alguém aqui falou, eu perdi, eu acho que é o Henrique. Olha aqui, ó.
Interessante, é um retrato disso que você está falando, né? Estou vivendo no rotativo do cartão dos outros, nem é dele mais. Desde dezembro, quando me parece que as coisas pioraram muito. Henrique, fica aí que a apresentação que a professora Denise vai fazer tem tudo a ver com esta realidade que você está vivendo e milhões de outras pessoas, né, Denise? É verdade, é verdade. Pode subir a apresentação se você quiser, Mauro. Vamos. Vamos embora. Então, o texto é esse, né? Vocês viram essa palavra na apresentação da professora Denise, né? Endividamento das famílias e expropriação salarial. É grave. É expropriação mesmo. É meter a mão no salário das pessoas. Vamos lá. Fala. Mauro, aí tem um gráfico, eu não sei se está muito pequeno, se ficou claro, que é o saldo da carteira de crédito. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que todas as informações que eu vou mostrar aqui, elas são informações retiradas do site do Banco Central, né? Eu fiz um mergulho nos dados do Banco Central, tentei mapear o máximo possível, e esse indicador é o indicador do saldo da carteira de crédito. Então, repare bem, né? No início, ali, nos anos 2000, tentei pegar um panorama de longo prazo para a gente ter bem a visualização. Você vê essa curva em marrom? Lá no início dos anos 2000, o saldo da carteira de crédito representava 31% do PIB. Ele dispara de tal forma que, em dezembro de 2024, ele passa para 54% do PIB. Então, a curva absolutamente ascendente. Isso mostra o quê, Mauro? Mostra que essa é uma característica da nossa financiarização. Nós temos uma financiarização usurária, uma financiarização comandada por juros, e que nós estamos vivendo desde os anos 2000, principalmente esse gráfico aí começa, se eu não me engano, eu não estou conseguindo enxergar ele direito, mas ele começa em outubro de 2007, alguma coisa, no ano de 2007. Mas antes, nos anos 2000, você já via no início que o crédito começava a se expandir de forma aceleradíssima. Então, nós temos uma economia movida a crédito nesse século XXI. Tá? O que é que mais eu posso dizer? Que teve um pico, bem ali, de 53,8% no ano de 2015. Né? Tem um pico ali. Depois veio um vale entre 2015 e 2020, que é a época da desaceleração da economia. Quando a economia desacelera, os bancos eles reagem fazendo o que a gente chama em economia de preferência pela liquidez. Ou seja, eles adotam um comportamento defensivo e seletivo e passam a reduzir o crédito, porque há uma expectativa, uma incerteza, né, diante do declínio da economia. Então, a relação crédito-PIB só vai começar a crescer de novo em 2019. Né? E aí não para mais de crescer, vai bater em 54,42%, o que é o dado mais recente, é o de dezembro de 2024, do Banco Central. Então, é importante observar nesse gráfico, Mauro, duas coisas, vou me deter em duas coisas apenas. Né? Tem mais coisas para falar, vamos ficar só nessas duas. Em primeiro lugar, é o crédito para a pessoa física, que é essa curva verde. Você nota que ele cresce permanentemente, ou seja, as famílias se endividam continuamente, certo? Durante toda essa série. E o mais relevante é que há uma inversão entre a curva verde, que é o empréstimo às famílias, e a curva amarela, que é o empréstimo às empresas. Enquanto a curva dos empréstimos à família cresce, em 2016 para frente, a curva amarela declina. Ou seja, os bancos mudam qualitativamente a sua estratégia. Eles deixam de emprestar muito mais para as empresas e passam a emprestar muito mais para as famílias. Não é? Ou seja, eles passam a financiar o consumo mais do que o investimento da economia. Certo? Eles passam a especular com a renda das famílias. Ou seja, é a isso que eu chamo de consumo comandado por dívida. Os bancos estão fora do projeto de crescimento econômico do país. Eles estão atrás do sangue do consumo das famílias, certo? Então, eles financiam o consumo e depois expropriam a renda com juros exorbitantes. Tá? E aí, Denise, será que eu erro ao dizer o seguinte: o empréstimo feito para a empresa é empréstimo feito
para girar a economia, né? Então é para investimento, para o capital de giro, e aí vai. O empréstimo para a pessoa física, exceto algo muito residual, que é esse discurso fake aí do empreendedorismo, é para resolver as questões de consumo, basicamente, ou não? É para pagar a alimentação, para pagar o cartão de crédito no supermercado, é para pagar a conta de luz, que não fechou a conta, o mês, é para pagar o condomínio, o gás, não é para pagar as necessidades. Mauro, não é como nos Estados Unidos, que quando você olha as estatísticas dos Estados Unidos, 75% da dívida dos Estados Unidos é hipoteca habitacional. As pessoas estão comprando imóveis, a ampla maioria. Aqui não, aqui os empréstimos é para a primeira necessidade. Você entende? Eu não quero fazer um discurso para parecer que eu hostilizo o crédito. Depende do crédito, depende para que ele está, em que estrutura ele está incidindo. Quando você estuda um crédito que está incidindo em cima de um mercado de trabalho desmantelado e de um esquema de austeridade fiscal que desmonta o estado do bem-estar social, o crédito ele deixa de ser uma alavanca do crescimento. Ele passa a ser grilhões da ampla maioria da classe trabalhadora. Então, hoje, eu digo isso, os grilhões da classe trabalhadora hoje são os juros escorchantes praticados pelo Banco Central e, na ponta, pelos bancos privados e públicos. Entende? E nos Estados Unidos você tem uma situação muito diferente. Lá, as pessoas tomam um empréstimo a juros muito menores e gastam isso com bens autoduráveis, né? Que são as habitações, os automóveis, os veículos, né? E que, portanto, representam coisas que os salários não têm condição de cumprir, são bens duráveis, pagos em parcelas por décadas. Aqui é a tomada do crédito mais caro e de curto prazo, e para atender necessidades mais imediatas, e a juros altíssimos. Então, é outra estrutura de dívida, você entende? É outra estrutura de sociedade, é uma estrutura de sociedade periférica, em que o capital financeiro ele assume esse papel de extrator de uma mais-valia que não é só para a elite financeira nacional, é para a burguesia externa também. É o consumo comandado por dívida. Você não tem um consumo natural, ele é forjado, e ele é forjado com a cumplicidade do Estado. Sim, total. E o incentivo do Estado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem incentivo direto do Estado, no caso do governo Lula, para que você se endivide ainda mais. Para que você se endivide ainda mais. Olha, chegando aqui, o Alisson com uma questão que a gente vai... Hoje nós não vamos ter condição de olhar, Alan, quem sabe outro dia. É possível que o governo desenvolva uma política pró-álcool para potencializar o consumo desse combustível mais leve e com menor custo de produção. Hoje não vamos entrar nesse tema. O coach de esquerda está aqui. Tem coach de esquerda. O Wanderson Rodrigues Dias, 2 chegando como membro. O Enésio mandando um super sticker. E mais alguém que falou aqui que tem metade da sua... Aqui, ó. A Joedna. Sou funcionária pública municipal, meu salário base é menor... Nossa Senhora, menor que o mínimo. Recebo gratificações que resultam em quase 2 salários mínimos. Os empréstimos do banco levam quase metade do que eu recebo. É isso aí. É o retrato do que é a situação de milhões e milhões de trabalhadores. Porque as pessoas começam pelo consignado. Mas aí, aquele limite de 35% que o consignado impõe já não é suficiente mais para a pessoa sobreviver, porque ficou muito pouco restando do salário, né, dela. E aí, o que é que acontece? Ela vai tomando outros tipos de crédito. Ela vai fazendo outros tipos de dívida. Aí chega no momento em que tem 50%, 60% da sua renda completamente contaminada por dívida. É um rolo compressor. É um rolo compressor fatal. Né? O governo tem que fazer alguma coisa, né? Tem que haver algum tipo de estratégia, porque realmente a situação das famílias brasileiras é brutal. Né? A gente tem que brigar muito por isso, pela reestruturação da dívida das famílias. Isso é uma coisa absolutamente primordial. Isso é uma coisa que tem que estar na agenda, no primeiro item da agenda do governo. Porque o sufocamento
das famílias é algo extraordinário. Você vai ver aí, é uma coisa escandalosa, entendeu? E muito pouco discutida, eu penso. Posso te sugerir da gente ir caminhando com a apresentação? Vá, por Para favor, dar Mauro. tempo Estou de, no esperando que final, você você subir. poder fazer comentários, responder pergunta? Sim, sim, sim. Vamos lá, pode subir. Vamos embora. Então, Vamos. aí é a carteira de crédito por faixa de renda, né? O crédito está por faixa de salário mínimo, né? Então, tem até um salário mínimo, 1 a 2 salários mínimos, mais de 2 e 3 salários mínimos, mais de 3 e 5 salários mínimos, e mais de 5 a 10 salários mínimos. Então, você vê que o crédito se expande para todas as faixas de renda. Mas o endividamento cresce mais na faixa entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, entre as pessoas que recebem R$ 1.518 e R$ 3.036, os mais necessitados. É ali que a inclinação da curva é maior, certo? É essa curva laranja. Mas a inclinação da curva, observe, também é bastante elevada na curva azul lá de cima, ou seja, entre aqueles que recebem de 5 a 10 salários mínimos, a classe média, certo? Essa renda que fica entre 7.590 e 15.180. Essa parcela também está sangrando muito com a dívida. Tá? Então, de fato, o crédito substitui a redução do poder de compra dos salários, inclusive dos salários de servidores públicos, da classe média, e ela vai complementar, né, a renda para atender as necessidades mais básicas da economia, Mauro. Pode passar a próxima. Será só para Não, isso mostrar é que muito impactante, né? Todas as faixas é, de renda. Quem recebe até um todas. salário mínimo, quem recebe até 10 salários mínimos, com um crescimento do endividamento brutal, brutal, impressionante. É interessante falar, Mauro, que o governo Lula ele costumava dizer que ele estava apoiado em 4 pernas no governo dele, né? O crescimento do salário mínimo, o crescimento da transferência de renda, o crescimento do nível de emprego e o crédito. Então, o crédito era alardeado como um dos eixos da política mais importante e que garantiu um dinamismo para a economia. Mas você vê, ó, no final das contas, a partir ali de 2010, o endividamento foi galopante. Porque é uma bola de neve, você percebe? Os juros na ponta são muito altos. As pessoas vão ficando sufocadas e a saída é mais crédito, a saída é mais crédito. E agora o governo já está dizendo de novo que é preciso dar mais crédito para a classe média, que a classe média quer mais crédito, que ela vai satisfazer o cidadão brasileiro se ofertar mais crédito. Ora, Mauro, pelo amor de Deus, essa sociedade precisa de salários dignos, de postos de trabalho dignos, né? Precisa de trabalho regulamentado, em que o trabalhador, quando sofre um acidente, ele tem um auxílio-doença. Quando ele sofre um desemprego, ele tem um seguro-desemprego. Não é? Quando ele tem algum problema de saúde, ele tem um INSS decente para recorrer. Ele não precisa de crédito. Ele precisa de salários e serviços públicos decentes. O diagnóstico está errado. Esse dinamismo curto-prazista da economia não atende à base política do governo. O que esse gráfico mostra, sobretudo, aqui os números embaixo estão pequenininhos, gente, mas nessa parte final da direita, quando todas as curvas se inclinam mais fortemente para cima, de todas as faixas de renda, mostram que, de fato, está sendo um sucesso no país a transferência de renda dos trabalhadores para os banqueiros, né? Uma transferência negativa, né, violenta, extorsiva, expropriadora, todos os adjetivos que você pode aí enumerar, vai faltar palavras para definir isso. Aí, Mauro, eu tentei fazer uma comparação internacional, a fonte é o Trading Economics, e você vê aí que tem países da América, da Europa e da Ásia. Tá? O Brasil ele tem um processo de endividamento que você diria que é muito baixo ainda, se comparado com os Estados Unidos e com a Ásia ou a Europa. Mas ele é galopante, como eu mostrei nessas curvas. E é isso que chama atenção como objeto de estudo. É que, apesar de ser um endividamento das famílias de 35,7% do PIB brasileiro, ele é assustadoramente galopante. Isso tem um problema estrutural nisso, né? E vai explodir. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, 70% do PIB. No caso do Canadá, 102% do PIB. Imagina uma dívida das famílias, que é 102% do PIB. É uma coisa alucinante.
Mas quando você compara com os demais países da América Latina, a dívida brasileira é mais alta. Você compara com a Colômbia, 26,7% do PIB, México, 16,5%, Argentina, 3,6%. Acho que lá na Argentina os bancos só especulam, não querem emprestar para as famílias, né? Porque, como eu te digo, né, numa situação de crise, os bancos reagem defensivamente, né? Eles concedem muito menos crédito. E a Argentina está em crise há muitos anos, né? Na Europa, o Reino Unido, a França e a Alemanha se destacam como os países onde o endividamento das famílias é muito alto. Portugal também, né, é muito alto o endividamento. A Rússia é baixo, 22,5%. Agora, olhe para a Ásia, né? A China, 62% do PIB, e a Coreia do Sul e Hong Kong, ao redor de 90% do PIB. Então, realmente, os países da Ásia têm um grau de endividamento superior ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho uma explicação para isso, mas é um fato que eu captei aí nas estatísticas. Tá? Você pode passar a próxima isso, Mauro? Concessão de crédito por modalidade. Ou seja, aonde é que as famílias estão enfrentando o rolo compressor? Onde é que ele está passando? E aí você vê... Isso aqui é fundamental. Isso aí é uma coisa assim... Me faltam até as palavras, viu, Mauro? As famílias estão se endividando, Mauro, com crédito rotativo, em primeiro lugar, que é essa linha em azul, essa curva em azul, que é muito, muito, muito superior ao endividamento, que em segundo lugar é o cheque especial, em terceiro lugar o cartão de crédito, nessa ordem, em quarto lugar é o crédito consignado e em quinto lugar é o crédito imobiliário e veículos. Então, o que é que se passa aí? O crédito rotativo, que é de longe a modalidade que mais atinge as famílias, é o pior tipo de crédito, porque ele é o mais caro. Tá? Ele ronda 500% ao ano de juros. Tem bancos que cobram quase 1000% de juros ao ano pelo crédito rotativo. Eu vou depois mostrar uma tabela com as taxas de juros cobradas pelos bancos em cada modalidade dessas. Rotativo, especial, cartão de crédito, etc. Mas o que é visível nisso? Né? É que o governo priorizou uma resposta para as necessidades da população via sistema financeiro. Por quê? Porque o sistema financeiro está dentro do Estado, definindo as políticas. Essa cumplicidade, essa promiscuidade entre os interesses dos bancos e a capacidade deles de influenciar e decidir a política macroeconômica é uma coisa absolutamente chocante. Há um incentivo à oferta de crédito para as famílias e, do outro lado, uma negligência nas políticas de criação de postos de trabalho, né, e de oferta de serviços públicos minimamente civilizados. Eu não sei se as pessoas sabem, se eu preciso explicar, Mauro, o que é o crédito rotativo. Seria o caso? Você está mutado aí. O crédito rotativo... Pode sim, desculpa. Muita gente sabe, muita gente passa por isso, né? O crédito rotativo é aquele crédito em que, quando você não paga o valor da fatura do seu cartão, digamos que você só pague 30%, os outros 70%, ele entra para o crédito rotativo. Né? Você vai pagar a próxima fatura com esse valor que você não pagou da fatura anterior, mas as novas despesas que você fez no cartão. Então, esse crédito que você não pagou da fatura anterior, que você recebeu agora, ele tem as mais elevadas taxas de juros no mercado. E antes, até 2017, isso virava uma bola de neve, porque a pessoa não conseguia pagar de novo a fatura do cartão do mês seguinte, do outro mês, ia se avolumando um endividamento absolutamente boçal. E aí, a partir de 2017, o Banco Central, olha só, era Temer, hein? O Banco Central estabeleceu que não era mais possível o banco girar com mais de 2 meses de crédito rotativo. Que depois do primeiro uso do rotativo, as famílias poderiam, o banco teria que oferecer um crédito menos lesivo. E, normalmente, né, ele oferece um crédito pessoal, né, oferece um outro tipo de crédito mais barato, mas ele está dentro dessa regra. No entanto, Mauro, você vê que é o rotativo que mais cresce, porque existem outros empréstimos, né, que eu acho que vão sendo progressivamente postergados sem pagamento. Tá?
Tem uma outra coisa também que o Desenrola começou a desenvolver, que eu não sei, sinceramente, se está em vigor, que é o seguinte: você não pode pagar de juros mais do que 100% do total do seu empréstimo. Então, se você deve, por exemplo, 100, você não pode pagar juros superior a R$ 100, certo? Os juros só podem atingir 100% do total da dívida. Tá? Antes estava completamente liberado, mas eu, sinceramente, não sei se os bancos estão praticando. A outra modalidade, né, é o cheque especial. Eu acho que todo mundo sabe o que é o cheque especial, né, Mauro? Sim. O cheque especial é aquele cheque pré-aprovado que está lá na sua conta, que quando você não tem mais saldo na conta corrente, você pode lançar mão desse cheque especial pré-aprovado lá. É uma coisa mais ou menos automática em que o banco vai prestando para você e tal. E o consignado todo mundo conhece, eu acho, né? O consignado, você vai, se você for um funcionário público, se você for um funcionário do setor privado com emprego formal, ou se você for um aposentado, você tem direito a um consignado que vai ser descontado na própria folha de pagamentos. E aqui estão as taxas de juros do crédito. Então, é uma coisa assim, é uma anomalia mundial o que acontece no Brasil com essas taxas de juros. Você vê que o cartão de crédito rotativo tem taxas. Eu peguei aí os 5 maiores bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, e coloquei de quebra ali o BTG Pactual para a gente se lembrar que o ministro Haddad faz uma visita mensal a este banco, né? E que, portanto, este banco deveria ter mais condescendência com os trabalhadores brasileiros, mas não parece ser o caso, né? O Banco do Brasil tem É o banco de preferência do ministro Haddad. André Esteves exatamente. É o amigo do peito. Amigo do peito, e eu botei aí para a gente dar uma olhada com lupa para o BTG Pactual no caso das taxas de juros. E o que a gente vê? Que a taxa de juros do cartão de crédito rotativo ela é extremamente elevada, né? Ela é superior a 350%. Na média desses 5 bancos, ela está em torno de 350% ao ano. Mas essa taxa pode assumir patamares inacreditáveis. Por exemplo, se você for pegar, tem um banco, Crefisa, não sei se você conhece o banco Crefisa, a taxa de juros dele é 995% ao ano. Quase o Crefisa, acho que era o banco lá que patrocinava o Palmeiras, né? Não é à toa que patrocinava o Palmeiras, né? Com essa taxa de juros, sobra dinheiro para tudo, né? Chocante, meu. Nossa. Só podia ser o Palmeiras mesmo. Me perdoe os palmeirenses. Mas a segunda modalidade aí de crédito, mais utilizada, é o cheque especial, certo? O cheque especial é a terceira coluna, que tem uma taxa média entre os 5 maiores bancos de 154% ao ano, né? Como a gente cai no cheque especial, né? Eu sou uma freguesa recorrente do cheque especial, né? 148,5% ao ano no Banco do Brasil. Então, você tem que evitar isso, né? Você tem que evitar esse mamão com açúcar para os bancos aí, mas não sei como, né? Porque, como eu falo... Mas, professora, você não pode ser... Nós fizemos greve, Mauro, mas a nossa greve foi achatada, né, pelo governo, foi desbaratada, uma greve em cima... Aí, Mauro, pode passar o próximo. Agora, não, só para dizer o seguinte, ó, a taxa Selic no Brasil, que é um absurdo, ela não é... Vai chegar lá, mas ela não é 15% ainda. Vai chegar. Não é 15%. Veja aqui, não tem nada que seja, vamos dizer assim, 15% mais 3, 4, não. O crédito mais barato que tem aqui é 21%, gente, 21,5%. Isso é o consignado, né? O consignado. Ele é mais baixo para os servidores públicos, mas para os trabalhadores do setor privado, ele é 2 vezes o consignado do trabalhador dos servidores públicos. Repare, né? Ele beira aí, ele está entre... Perdão, aqui no Itaú que é 16,7% o crédito consignado do servidor, para o setor privado é 40,9%, é chocante. Exatamente, porque são trabalhadores sem estabilidade, não é? Eles só emprestam para quem tem emprego formal, né? E, portanto, com menor estabilidade, a taxa de juros é o dobro, certo? Agora, uma coisa que você falou em Selic, né? O Banco Central, desde outubro de 2024, ele iniciou
uma reversão da Selic, né? A Selic começou a subir desde outubro de 2024, uma sequência que pode... Então, o resultado disso é que os bancos começaram a aumentar a taxa de juros na ponta. Colados na Selic, o juros dos empréstimos começou a subir também. Isso repercute, Mauro, no superendividamento das famílias. Em obstáculos maiores para uma possível solução para a inadimplência dos indivíduos. A Selic joga um papel decisivo, você entende? Quando o governo faz isso, ele está endividando cada vez mais as famílias e as empresas. Ele não está só combatendo a inflação, entre muitas aspas, né? Ele está aumentando a renda dos bancos, que é conquistada a partir dos títulos públicos que eles possuem em suas carteiras, como está aumentando a capacidade expropriatória dos bancos sobre os salários. Certo? Porque agora, Mauro, os bancos não precisam expropriar os salários com a intermediação do capital industrial. Eles vão direto com a bombinha de sucção em cima dos salários e puxam, né, essa renda de lá para dentro deles. Certo? Então, é uma coisa que o endividamento ele ameaça a sobrevivência das pessoas, ele compromete o mínimo vital. Tá? Então, é urgente renegociar. Esse gráfico aí é o gráfico de endividamento das famílias. Eu coloquei ele azul, com a curva em branco, para mostrar a onda. Né? No mar. Se você estivesse no mar. Um mar com uma onda ascendente. Você nota que tem um pico nessa onda aí, que é na época da Covid. Tá? Em maio de 2021, isso aí foi 59%. O endividamento da família é uma relação, é uma razão entre a dívida das famílias e a massa salarial. Isso é importante, Mauro, que eu vou dizer agora, porque tem mais de um indicador de endividamento. Esse indicador aí é a relação entre massa salarial, entre dívida, estoque da dívida e massa salarial. Né? E o que a gente vê? É que depois de 2022, ele esboçou uma tendência de queda. Tá? Mas, quando você vai olhar a série com lupa, de junho de 2024 a dezembro de 2024, o endividamento das famílias começou a subir. Tá? Essa curvinha aqui no final, tá, gente? Ó, essa curva. Vocês veem que ela começa de novo a subir, aparece ligeiramente para nós que estamos aqui olhando no programa, né? Para você que está endividado, é um desastre. É um desastre. Então, repare, Mauro, olha, desastre é esse número. Ali, em janeiro de 2005, esse indicador era de 19%. Em dezembro de 2024, era de 48%. É uma coisa assim impressionante. Então, o crescimento galopante do endividamento das famílias é um contraponto inevitável, eu quero frisar isso, da política de austeridade fiscal. É um contraponto inevitável dos juros anomalamente elevados dos bancos. Não adianta o governo dizer, olha, aumentou a massa salarial, os salários cresceram, o nível de empregos subiu. Por quê? Porque isso gera uma expansão do consumo comandado por salário e por crédito. O crédito é sempre necessário, porque, embora os salários cresçam, eles são insuficientes, porque o trabalhador ele precisa pagar contas como uma educação privatizada, uma previdência privatizada, um plano de saúde, porque a saúde foi privatizada e está desmantelada. Você entende? Então, não adianta. É uma bomba de sucção. Os salários crescem e o crédito puxa do outro lado. Não, é impressionante esse número aqui, ó. Em janeiro de 2005, o endividamento das famílias correspondia a 19% da massa salarial. Em novembro passado, foi em 48%, quase metade da massa salarial do país está indo direto para os bancos. Ou seja, aí o governo não entende, né? Porque a estatística é a massa salarial aumentando. Os reajustes. O governo fica achando que está todo mundo feliz, né? Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo na vida real das pessoas, né? Exatamente, Mauro. É isso que eu quero deixar, assim, não sei se estou deixando claro, que o arcabouço fiscal, ele expande a expansão da acumulação do capital bancário. Eles são almas gêmeas, você entende? A austeridade e o lucro dos bancos andam juntos. Tá? Por quê? Porque o teto de gasto promove a mercantilização dos serviços públicos.
a financiarização do cotidiano das famílias. E não tendo dinheiro para pagar por esses preços elevadíssimos do mercado, essas famílias são obrigadas a recorrer ao crédito. Mas a origem disso é o arcabouço fiscal. Tá? Vamos ser claros. É o desmantelamento do Estado. Tá? É o desmonte do mercado de trabalho. São as duas coisas juntas. Não, essa questão que também é provocado pelo arcabouço fiscal. É uma abordagem muito interessante, eu não tinha visto até hoje. Quando a gente vê a questão de endividamento das famílias, ninguém aborda por aí. Na medida em que o Estado brasileiro vai sendo desmontado e tudo vai sendo privatizado, aquilo que você tinha acesso gratuitamente, você precisa pagar. Tá certo? Só que, ao mesmo tempo, o arcabouço está liquidando com a sua remuneração. Né? A informalidade, o fim... baixo dinamismo da economia. A reforma trabalhista, esse baixo... Estão reduzindo a sua remuneração. Então, você tem tudo privatizando, você precisa pagar, e, por outro lado, cada vez menos dinheiro, e aí a boca dos bancos está abertona, assim, para você cair. Né? E não esqueça que as coisas se privatizam por fundos de investimento especulativos. Eles é que compram os hospitais, os laboratórios, as escolas. Então, é assim, uma sucção do setor real para o setor financeiro de um jeito difícil até de imaginar no campo da abstração. Né? Os bancos ganham com o título da dívida pública os juros mais elevados do mundo. Né? Os bancos ganham porque o Estado se privatiza, né, nos seus serviços públicos, as pessoas são obrigadas a pedir empréstimos, e o banco ganha quando ele financia a compra da infraestrutura social para os investidores, fundos de investimento especulativos. Então, criou-se uma constelação dentro do Estado favorável ao capital rentista, certo, Mário? Mauro, pode passar a próxima, que eu vou mostrar as famílias, a próxima dessa. Perdão, a gente viu aqui a relação entre endividamento das famílias, né, endividamento das famílias e massa salarial. Massa salarial. Agora vamos ver o endividamento total. O endividamento do número de famílias em relação ao total. Você pega o número de famílias endividadas e divide pelo número de famílias total, certo? Ok. Então, aqui é um outro indicador. Esse dado não é o do Banco Central. Esse é o único dado que eu trouxe que não é do Banco Central, porque é uma outra forma de analisar o endividamento. Tá? Aqui é pelo número de famílias, a proporção de famílias endividadas no país. Então, o que você vê aí? Né? Que há um profundo crescimento, esse gráfico ficou meio achatadinho aí, né? Em janeiro de 2010, 61% das famílias estavam endividadas. Em janeiro de 2025, sobe para 77% a proporção de famílias endividadas no Brasil. Então, você nota que ali no final do ano, né, esse indicador ele começa a dar uma sinalização de queda, certo? É diferente do indicador anterior, que mostrava crescimento. O indicador anterior era endividamento sobre massa, era dívida sobre massa salarial. Aqui é a proporção de famílias endividadas. Então, cai o número de família endividada, mas o endividamento sobe. Entende o que eu quero dizer? Então, a redução do endividamento por esse indicador mostra, lá pela análise da Confederação Nacional do Comércio, que as pessoas estão mais cautelosas em tomar empréstimo. Por quê? Porque tem uma inflação muito elevada aí, porque os juros começaram a subir. E aí os bancos mesmos começam a prever que no ano de 2026 e 2025 vai haver uma desaceleração da economia. Eles já estão com esse cenário. Então, eles começam a ficar mais seletivos. Então, as famílias começam a ter dificuldade de tomar crédito com os bancos também. Tá? Então, as famílias não conseguem tomar crédito porque os bancos estão vendo, eu vou te dar crédito, você não vai pagar, vai aumentar a inadimplência, né? Exatamente. E aí, o que acontece? As famílias vão aumentando o seu endividamento por aquele mecanismo do rolo compressor, em que você pega primeiro o consignado, depois você vai para o cartão de crédito, depois você vai para o crédito pessoal, né? Mas são as mesmas famílias se endividando mais. Perfeito. Esse outro é o comprometimento da renda das famílias. Se vê o comprometimento que em novembro de 2025 mostra que as famílias gastavam... Acho que aqui está digitado errado, é novembro de 2024, imagino, né? Ou é a projeção? Sim, está digitado errado, óbvio, meu Deus. Tudo bem. 2024, perdão. Erro meu aí, tá?
esse indicador, Mauro, ele é o quanto as famílias pagam de juros e amortização da dívida como percentual da sua renda, ou seja, quanto elas comprometem do que elas ganham com o pagamento da dívida. É um indicador de fluxo, enquanto que aquele indicador anterior de endividamento era um indicador de estoque. Isso, para os economistas, é importante. Talvez os economistas que estejam me ouvindo achem relevante essa informação. O comprometimento da renda das famílias é um indicador de fluxo. Tá? Então, mesmo que hoje a gente tenha um patamar inferior ali, né, você está vendo? Um patamar inferior aos anos de 2022, 2023, né, as famílias ainda se encontram numa situação patrimonial frágil. Claro, se você está gastando quase um terço da sua renda, por exemplo, na Confederação Nacional do Comércio, esse indicador é de 30%. No Banco Central, ele é 26%. Quer dizer, um terço da renda das famílias está sendo comprometida, em média. Certo? O próximo indicador vai mostrar melhor, Mauro, se você passar para o próximo, essa coisa da situação patrimonial das famílias, que é o indicador de inadimplência. Repare que ele mostra, né, depois de uma tendência de queda por muito tempo, ele mostra uma outra tendência de subida, né, a partir de maio de 2022. Começa a aumentar a inadimplência, certo? E aqui, no final do ano de 2024, também há um sinal de queda. Há um sinal de subida a partir de 2022, e no final de 2024, um sintoma de queda, de melhora desse indicador. Mas o período é muito curto e não dá para dizer que esse indicador mudou de tendência. Tá? Denise. Diga. Não, só sem encerrando, eu queria colocar mais uma questão aqui, que a gente já passou do nosso tempo, mas eu queria te colocar mais uma questão, pelo menos. Sim, pode colocar. Ser? Pode? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, absurda a sua apresentação, realmente é de sair em pânico. Agora, interessante isso, né? Acho que você está mostrando na prática aquilo que a gente fala, e às vezes as pessoas ficam achando que é etéreo e tal. Quando a gente fala que este governo está entregando o país para os bancos, aqui nós estamos com uma expressão concreta dessa entrega. Quando se fala que está entregando o país para os bancos, isso quer dizer que o governo está entregando a renda das famílias para os bancos, através do endividamento crescente. E aí a pergunta que eu te faço é: o presidente Lula está vendendo como uma grande vantagem, como algo fantástico, maravilhoso, a possibilidade de haver o consignado tendo como lastro o Fundo de Garantia, o FGTS. O que isso vai significar, Denise? Não, isso não é solução, tá certo? Isso não é solução, por quê? Porque o máximo que isso vai fazer é entregar o FGTS para os bancos, sem conseguir resolver o problema da dívida das famílias, entende? Você não pode resolver o problema financeiro das famílias com crédito, mal. Foi o que eu falei antes. O problema aqui é que você precisa reestruturar o mercado de trabalho, com empregos dignos, salários justos, protegidos por regras trabalhistas, certo? Você precisa de um programa de criação de postos de trabalho onde o Estado possa funcionar como um empregador de última instância, né? Com o Estado funcionando como o agente que atua para que a indústria se reorganize e gere empregos de melhor qualidade. Né? É isso que assegura a saída da dívida. Né? É o emprego que assegura o pagamento de dívidas já contraídas, e não mais crédito para pagar empréstimos já tomados. Nós temos que evitar o surgimento de novas dívidas. E isso tem que ser associado a serviços universais. O governo ofereceu o FGTS, vai ser o seguinte: como agora, né, o FGTS será uma garantia para os empréstimos, os bancos adoram, porque tem menos risco, eles vão emprestar para aqueles trabalhadores, os trabalhadores, se não pagarem, o banco saca do FGTS. Então, a taxa de juros vai cair, a taxa de juros do consignado não vai ser o dobro para o setor privado do que é hoje para o setor público. Mas as famílias continuarão endividadas. Então, Mauro, se você me permite, como última palavra aqui, eu ainda queria até mostrar o endividamento por faixa de renda. Mas não vai mais dar tempo? Vamos conversar sobre o que seria uma renegociação da dívida das famílias, né? Que é uma prática do sistema financeiro, foi uma prática do sistema financeiro no governo Biden, nos Estados Unidos, né? Em que os prazos da dívida foram alongados, houve redução de taxa de juros, né? Alteração nas condições de pagamento.
e até o perdão da dívida. Isso aconteceu lá nos democratas. Está aí, o governo imita tanto os democratas, podia imitar nessa coisa da renegociação, reestruturação da dívida das famílias. Agora, para você reestruturar a dívida das famílias, o ideal é ter negociações de forma coletiva, né? Como se faz a negociação dos salários, né? Para ter um mínimo de equilíbrio entre as partes que estão negociando. E, para isso, o Banco Central tem que intervir. O Banco Central e os bancos públicos. Os bancos públicos negociando do lado dos trabalhadores, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, negociando do lado dos trabalhadores, analisando cada caso a caso com os bancos privados, e, portanto, trazendo uma solução com base na renda, que a dívida seja paga com base na renda, né? Garantindo um mínimo existencial para as pessoas, né? Que tenha prazos de carência maiores, juros menores, né? Amplos parcelamentos. E eu advogo, Mauro, o perdão total de dívidas que são impagáveis para os segmentos mais vulneráveis. Por exemplo, os estudantes, não é? Ou então as pessoas muito pobres, que têm ali uma dívida que está afogando, o cara é do cadastro único, a única renda dele é o Bolsa Família. Essa pessoa tem que ser perdoada na sua dívida, porque ela é uma dívida impagável. Então, o Banco Central negocia e o Banco Central dá como compensação para esse banco que vai ter essa dívida perdoada um outro tipo de benefício tributário para compensar, certo? O governo pode negociar, se tiver a liderança do Banco Central, né, colocar os bancos públicos para sentar na mesa com os bancos privados, eles do lado da família, né, do lado das famílias brasileiras, caso a caso. Né? Não é esse desenrola que durou só 11 meses, que alcançou só metade da sua meta, alcançou 15 milhões de famílias e era para atingir 30 milhões, e acabou precocemente exterminado. Perfeito. Denise, fantástica aula, fantástica, realmente muito, muito impactante mesmo. Tá? Nós vamos disponibilizar pode disponibilizar essa apresentação, Denise, para o pessoal? Claro, pode, com certeza. Tá bom. Vamos ver com o Jones aqui qual a maneira como a gente vai disponibilizar, porque realmente fantástica essa sua apresentação, Denise, grande aula. Obrigado. Muito obrigado, viu? Você é especial mesmo. Obrigado de coração. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro. O que é o povo brasileiro, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras enforcados pelos bancos com a ajuda e apoio do governo federal? Valeu. 2 frases no final, se você me permite. Chega de saque e vamos romper com os grilhões dos juros. Precisamos atuar para que o governo imediatamente faça uma política de reestruturação das dívidas das famílias. Legal.